57. Os trabalhadores rurais que não atendam ao disposto no artigo 56, mas que satisfaçam essa condição, ser considerados períodos de contribuição sob outras categorias de segurado, farão jus ao benefício ao atenderem os requisitos definidos nos incisos 1 e 2 do caput do artigo 51. Parágrafo 1º. Para fins do disposto no caput, o valor da renda mensal da aposentadoria será apurado na forma do disposto no artigo 53, considerando-se como salário de contribuição mensal do período como segurado especial o salário mínimo. Parágrafo 2º. O disposto neste artigo aplica-se ainda que, na oportunidade do requerimento da aposentadoria, o segurado não se enquadre como trabalhador rural. Subseção 4. Da aposentadoria especial. Artigo 64. A aposentadoria especial, uma vez cumprido o período de carência exigido, será devida ao segurado empregado, trabalhador avulso e contribuinte individual. Este último somente quando cooperado, filiado à cooperativa de trabalho ou de produção, que comprove o exercício de atividades com efetiva exposição a agentes químicos, físicos e biológicos prejudiciais à saúde, ou a associação desses agentes, de forma permanente, não ocasional, nem intermitente, vedada a caracterização por categoria profissional ou ocupação, durante no mínimo 15, 20 ou 25 anos, e que cumprir os seguintes requisitos. Inciso 1. 55 anos de idade, quando se tratar de atividade especial de 15 anos de contribuição. Inciso 2. 58 anos de idade, quando se tratar de atividade especial de 20 anos de contribuição. Ou, inciso 3. 60 anos de idade, quando se tratar de atividade especial de 25 anos de contribuição. Parágrafo 1º. A efetiva exposição a agente prejudicial à saúde configura-se quando, mesmo após a adoção das medidas de controle previstas na legislação trabalhista, a nocividade não seja eliminada ou neutralizada. Parágrafo 1º-A. Para fins do disposto no parágrafo 1º, considera-se: inciso 1. Eliminação. A adoção de medidas de controle que efetivamente impossibilitem a exposição ao agente prejudicial à saúde no ambiente de trabalho. Inciso 2. Neutralização. A adoção de medidas de controle que reduzam a intensidade, a concentração ou a dose do agente prejudicial à saúde ao limite de tolerância previsto neste regulamento, ou, na sua ausência, na legislação trabalhista. Parágrafo 2º. Para fins do disposto no caput, a exposição aos agentes químicos, físicos e biológicos prejudiciais à saúde ou a associação desses agentes deverá superar os limites de tolerância estabelecidos, segundo critérios quantitativos, ou estar caracterizada de acordo com os critérios de avaliação qualitativa de que trata o parágrafo 2º do artigo 68. Artigo 65. Considera-se tempo de trabalho permanente aquele que é exercido de forma não ocasional nem intermitente, no qual a exposição do empregado, do trabalhador avulso ou do cooperado ao agente nocivo seja indissociável da produção do bem ou da prestação do serviço. Parágrafo único. Aplique-se o disposto no caput aos períodos de descanso determinados pela legislação trabalhista, inclusive ao período de férias, e aos de percepção de salário maternidade, desde que, à data de afastamento, o segurado estivesse exposto aos fatores de risco, de que trata o artigo 68. Artigo 66. Para o segurado que houver exercido duas ou mais atividades sujeitas a agentes químicos, físicos e biológicos prejudiciais à saúde, ou à associação desses agentes, sem completar em quaisquer delas o prazo mínimo exigido para aposentadoria especial. Os respectivos períodos de exercício serão somados após conversão, hipótese em que será considerada atividade preponderante para efeito de enquadramento. Parágrafo 1º. Para fins do disposto no caput, não serão considerados os períodos em que a atividade exercida não esteja sujeita a condições especiais,
observado, neste caso, o disposto no artigo 70. Parágrafo 2º. A conversão de que trata o caput será feita segundo a tabela abaixo. Parágrafo 3º. A atividade preponderante será aquela pela qual o segurado tenha contribuído por mais tempo antes da conversão e servirá como parâmetro para definir o tempo mínimo necessário para a aposentadoria especial e para a conversão. Artigo 67. O valor da aposentadoria especial corresponderá a 60% do salário de benefício definido na forma prevista no artigo 32, com acréscimo de 2 pontos percentuais para cada ano de contribuição que exceder o tempo de 20 anos de contribuição, exceto no caso de aposentadoria a que se refere o inciso 1 do caput do artigo 64 e das mulheres, cujo acréscimo será aplicado para cada ano de contribuição que exceder 15 anos de contribuição. Artigo 68. A relação dos agentes nocivos químicos, físicos, biológicos ou associação de agentes prejudiciais à saúde ou à integridade física, considerados para fins de concessão de aposentadoria especial, consta do anexo 4. Parágrafo 1º. A Secretaria Especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia promoverá a elaboração de estudos com base em critérios técnicos e científicos para a atualização periódica do disposto no anexo 4. Parágrafo 2º. A avaliação qualitativa de riscos e agentes prejudiciais à saúde será comprovada pela descrição. Inciso 1. Das circunstâncias de exposição ocupacional a determinado agente ou associação de agentes prejudiciais à saúde presentes no ambiente de trabalho durante toda a jornada de trabalho. Inciso 2. De todas as fontes e possibilidades de liberação dos agentes mencionados no inciso 1. Inciso 3. Dos meios de contato ou exposição dos trabalhadores, as vias de absorção, a intensidade de exposição e frequência e duração do contato. Parágrafo 3º. A comprovação da efetiva exposição do segurado a agentes prejudiciais à saúde será feita por meio de documento em meio físico ou eletrônico, emitido pela empresa ou por seu preposto, com base em laudo técnico de condições ambientais do trabalho expedido por médico do trabalho ou engenheiro de segurança do trabalho. Parágrafo 4º. Os agentes reconhecidamente cancerígenos para humanos, listados pela Secretaria Especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia, serão avaliados em conformidade com o disposto nos parágrafos 2º e 3º deste artigo e no caput do artigo 64, e caso sejam adotadas as medidas de controle previstas na legislação trabalhista, que eliminem a nocividade, será descaracterizada a efetiva exposição. Parágrafo 5º. O laudo técnico a que se refere o parágrafo 3º conterá informações sobre existência de tecnologia de proteção coletiva ou individual e sobre a sua eficácia, e será elaborado com observância às normas editadas pela Secretaria Especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia e aos procedimentos adotados pelo INSS. Parágrafo 6º. A empresa que não mantiver laudo técnico atualizado com referência aos agentes existentes no ambiente de trabalho prejudiciais à saúde de seus trabalhadores ou que emitir documento de comprovação de efetiva exposição em desacordo com o referido laudo incorrerá na infração a que se refere a linha N do inciso 2 do caput do artigo 283. Parágrafo 7º. O INSS estabelecerá os procedimentos para fins de concessão de aposentadoria especial, podendo, se necessário, confirmar as informações contidas nos documentos mencionados nos parágrafos 2º e 3º. Parágrafo 8º. A empresa deverá elaborar e manter atualizado o perfil profissiográfico previdenciário ou o documento eletrônico que venha substituí-lo, no qual deverão ser contempladas as atividades desenvolvidas durante o período laboral, garantido ao trabalhador o acesso às informações nele contidas, sob pena de sujeição às sanções previstas na linha H do inciso 1 do caput do artigo 283. Parágrafo 9.
Para fins do disposto no parágrafo 8º, considera-se perfil profissiográfico previdenciário o documento que contenha o histórico laboral do trabalhador, elaborado de acordo com o modelo instituído pelo INSS. Parágrafo 10. O trabalhador ou o seu preposto terá acesso às informações prestadas pela empresa sobre o seu perfil profissiográfico previdenciário e poderá, inclusive, solicitar a retificação de informações que estejam em desacordo com a realidade do ambiente de trabalho, conforme a orientação estabelecida em ato do Ministro de Estado da Economia. Parágrafo 11. A cooperativa de trabalho e a empresa contratada para prestar serviços mediante cessão ou empreitada de mão de obra atenderão ao disposto nos parágrafos 3º, 4º e 5º, com base nos laudos técnicos de condições ambientais de trabalho emitidos pela empresa contratante quando o serviço for prestado em estabelecimento da contratante. Parágrafo 12. Nas avaliações ambientais, deverão ser consideradas, além do disposto no anexo 4, a metodologia e os procedimentos de avaliação estabelecidos pela Fundação Jorge Duprat Figueiredo de Segurança e Medicina do Trabalho, Fundacentro. Parágrafo 13. Na hipótese de não terem sido estabelecidos pela Fundacentro, a metodologia e os procedimentos de avaliação caberá ao Ministério da Economia indicar outras instituições para estabelecê-los.